Graças e paz, povo de Deus. Vamos estar dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos vendo o Evangelho de João, hoje, na sequência, capítulo 7. Vamos orar enquanto os irmãos abrem. Evangelho de João, capítulo 7. Assim mesmo, sentado como estamos, inclinando a tua cabeça, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Santo e eterno Pai, te louvamos pelo privilégio, Senhor, de mais uma tarde estarmos juntos, louvando e bendizendo o teu nome. Tira todo e qualquer impedimento, Senhor, que venha atrapalhar teu povo nessa hora, pois iremos desfrutar, Senhor, da tua palavra. Visita o coração de cada um, Senhor, dos que estão aqui e dos que vão assistir pela internet. Assim te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 7. A gente começa o texto com uma citação que nos faz pensar um pouquinho sobre o que antes aconteceu. Passada estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Passada estas coisas. Quais foram as coisas que passaram? O que foi que aconteceu? Por que Jesus não quer andar na Judéia? O que é que tem motivado ele a sair da Judéia? Como disse a vocês, os primeiros capítulos do Evangelho de João são conexos, fazem parte de um mesmo discurso de João. Não que é o mesmo acontecimento de Jesus, mas João fala isso de um modo inteiriço, capítulo 1 ligado ao capítulo 2, ao capítulo 3, e assim a gente vai discorrer nessa primeira parte do Evangelho de João. Todos os capítulos estão interligados, e o que aconteceu aqui foi algo ocorrido lá no capítulo 5 ainda. Então, depois destas coisas, no capítulo 6 a gente lembra que foi só discussão sobre por que violava o sábado, ele dizendo que era o pão da vida. Então, todas aquelas discussões ocorreram, e após aquilo, passadas estas coisas, ele não queria andar na Judéia, ele ficou na Galiléia. Mas, em quanto tempo isso decorreu? Do capítulo 5, do tanque de Betesda, até essa proximidade aqui, da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. O versículo 2 do capítulo 7 vai dizer: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então observe, em uma festa, que Jesus entra pela porta das ovelhas, cura aquele paralítico, todo desenrolar de discussões começam, e aqui já próximo à festa dos tabernáculos, ele cita no primeiro versículo: depois de todas estas coisas. Aproximadamente 1 ano e meio já havia passado. A festa de Páscoa, ela é mais ou menos no mês de abril. A festa dos tabernáculos acontece entre setembro, outubro e novembro do nosso calendário. Então, praticamente 6 meses depois. Só que o ocorrido foi no ano anterior. Então, quase 1 ano e meio depois, aquele que vivia deitado, largado às margens do tanque, andava por dentro da Judéia, testificando a todos que Jesus o havia curado. Então, aquela discussão primária só foi acendendo mais o coração daquele povo, porque não só curou, mas mandou que ele tomasse o leito e andasse com o leito em um dia de sábado. Então, a situação entre Jesus e aqueles fariseus e saduceus, os líderes do Sinédrio, era ainda mais inflamada, porque aquele aleijado morava na cidade e andava na cidade, e o simples fato dele andar já testificava que algo diferente havia acontecido com ele. Todas as vezes, talvez, que aquele homem entrava no templo, que entrava numa sinagoga, que vinha se congregar com os irmãos, era notório aos outros: olha, aquele ali é o que vivia no tanque há 38 anos, e foi aquele ali
que aquele Jesus de Nazaré foi de bom coração favorecê-lo. Então ele era um testemunho vivo do sinal que Jesus tinha feito. Então o capítulo 7 começa dizendo isso: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta ao mundo. Quem falou isso agora? Foram seus irmãos, os irmãos de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus incitavam ele, dizendo o seguinte: olha, se é notoriedade que você quer, vá à festa, vá para a Judéia, faça estes sinais diante do povo, para que o povo perceba quem você é. Porém, o texto vai dizer que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Que situação é essa, irmão? Você quer aparecer, você quer ser notado, vá a público, mostre esses sinais. Os irmãos de Jesus, pela convivência com ele, percebiam e possivelmente eram testemunhas de muitos dos feitos que Jesus fazia. Muitas das coisas que Jesus operava, eles viam. Mas sendo eles irmãos de Jesus, por que não criam? Que impedimento é esse que motivava seus corações, inclusive, a essa desavença, a esse ciúme, a essa situação de incitá-lo a se mostrar publicamente? O texto de João, ele dá ênfase minuciosa a algumas coisas. Entretanto, outras, ele passa meio que por cima, não perdendo tempo com certos detalhes. Por quê? Porque possivelmente os detalhes que João não declara, os outros evangelhos declaram. As citações de Jesus e de seus irmãos estão em Marcos, estão em Lucas e estão em Mateus. Certa passagem dos 3 evangelhos sinóticos vai dizer que Jesus estava dentro de um ambiente fechado com seus discípulos e chegou à porta sua mãe e seus irmãos e foram chamar Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E Jesus responde àqueles que o indagaram: olha, a minha mãe e os meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai. Por que a gente se chama irmãos, não sendo consanguíneo? Por que hoje o Evangelho traz essa cultura ao longo dos anos? Paz do Senhor, irmão. Você é meu irmão, mas não é filho da minha mãe e do meu pai. Porque, culturalmente, o Evangelho nos torna uma família. Entretanto, quando o texto dá ênfase aos irmãos de Jesus, não está falando aqui de irmãos de fé, mas dos seus irmãos de família, os seus irmãos de sangue, que é outra discussão que muito se desdobra. Quarta-feira a gente falou sobre esse assunto, mas dado o tempo que a gente tinha para pontuar vários assuntos, a gente não conseguiu aprofundar nenhum dos assuntos. Entretanto, a gente deixou uma deixa aqui sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 1. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versos 25 e 26, o texto vai dizer que Jesus foi o primogênito de Maria. Isso muito é discutido e negado pela Igreja Católica, como se Jesus fosse o único filho e não tivesse outro. Mas Jesus é o único filho de Deus, e João mesmo, no capítulo 3, declara: Deus amou o mundo e deu seu unigênito, seu filho único, gerado. Não havia necessidade do Espírito Santo inspirar um escritor a colocar na escritura que ele era primogênito, se assim não fosse. Então, Jesus é o primogênito de irmãos que cresceram vendo, talvez, isso é hipotético porque não está na Bíblia, os cuidados de Maria, os cuidados de José, e talvez em seus corações
criou essa cisma, esse ciúme. Lembra da situação de José? José era o caçula, mas os cuidados de Jacó e a atenção de Jacó incitava a seus irmãos ciúme, ao ponto que venderam José, e que toda aquela história se desdobrou no capítulo 37 de Gênesis. Qual é o fato em questão? Que seus irmãos não criam nele, e por isso eles o incitavam: olha, você quer ser notado, você quer ser de alguma forma reconhecido, se você se autoafirma o Cristo, o enviado de Deus, mostre isso publicamente. Mas a resposta de Jesus é interessante. Versículo 6: disse, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo já está pronto. Gente, quando a gente lê um versículo como esse, a gente fica pensando: se o tempo de Jesus não está pronto por quê? Ele já disse isso a Maria no capítulo 2. No capítulo 2, quando Maria diz: olha, vai faltar o vinho, e ele diz: que tenho eu com isso? Ainda não é a minha hora. Novamente ele repete: ainda não é o meu tempo, mas o de vocês está pronto. Como é que o tempo dos outros está pronto e o de Jesus não? Jesus sabia do seu propósito. Ele veio ao mundo como redentor, como salvador, como propiciação pelo meu e pelo pecado da humanidade. Mas ele precisava ser imolado numa Páscoa. Ele precisava ser morto, ser entregue em uma Páscoa. E nessa ocasião ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Ou seja, ele faz a sua entrada triunfal e notória a todo o povo. Antes disso, não era a época. A Páscoa foi instituída lá no capítulo 12 do Êxodo, quando Moisés, depois de 9 vezes fazendo sinal e maravilha diante do povo, disse a Faraó: deixa meu povo sair. E Faraó novamente disse não. Então Moisés invoca a Deus, e Deus faz com Moisés aquele tratado: olha, pega um cordeiro, cada família cria, vai servando, vai cuidando. Quando ele tiver com 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito, a gente vai imolar ele no 15º dia do mês de Abib, ou seja, no dia que foi instituída a Páscoa. Vocês comerão ele já vestidos, já prontos para sair, porque a Páscoa é justamente a passagem da escravidão para a liberdade, de uma vida antiga para uma vida nova. O sangue dele vocês vão passar nos umbrais da porta, porque durante a noite o anjo da morte passará por aqui, e as casas que não tiver o sangue, ele visitará e tomará para si o primogênito. Então, observe que Jesus ele veio cumprir aquilo que já estava escrito, aquilo que já era determinado. Então, não era ainda o tempo de Jesus ser notado. O tempo dos irmãos era livre. Eles podiam ir e vir sem problema nenhum, mas Jesus precisava se resguardar para aquele propósito no qual ele havia de cumprir. Verso 7: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros às festas, eu não vou, ou eu não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Alguém tem esse versículo 8 diferente do meu? Nessa versão, que de propósito eu li, ele faz uma afirmação de que ele não vai. Alguém tem outra versão? Por favor, Dani, no microfone, para que todos ouçam. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Eu, por enquanto, não subo. Outras versões vai dizer: eu ainda não vou. Por que isso? Porque algumas versões, como esta que eu li, são mais simples e dizem: eu não vou. Mas logo em seguida, no versículo 10, diz que depois que seus irmãos foram, Jesus foi em oculto. Então, se a gente lê nessa versão mais simples, sem saber desse adendo de que ele iria depois, parece que Jesus está contradizendo a si mesmo. Eu não vou, mas vou. Se arrependeu e foi. Vai ter bolo, né?
O fato interessante é de que ele não ia ainda, mas ele traz também no verso 7 ainda outra coisa: o mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia. Qual o significado dele dizer que seus irmãos não eram odiados pelo mundo? É porque os seus irmãos andavam no mesmo curso do mundo. Quando o Evangelho de João, no capítulo 3, os versos 17 e 18, dão luz ao 16, dizendo que ele não veio ao mundo para que condenasse o mundo, muita gente interpreta isso dizendo que Jesus é amor, Deus é amor. E por ser amor, ele não veio condenar o mundo. Ele é tão bonzinho. Ele não veio condenar o que já está condenado. Os versos 17 e 18 do capítulo 3 vão explicar isso. A condenação é essa: não crer no unigênito Filho de Deus. Por quê? Porque se não crer, já está condenado. Então ele não veio condenar o que já está condenado. Como ele diz aqui: eu venho confrontar suas obras, porque suas obras são mais. Por isso, eles me odeiam. Diante da acusação de que eles estão fazendo, que não devem ser feito, eles ficam com raiva, eles odeiam. Mas a vocês não. Vocês eles não odeiam. Como se de modo oculto tivesse a explicação: vocês fazem aquilo que eles fazem, por isso que vocês não creem em mim, por isso que vocês criam essa imagem que eu quero ser alguém público, que eu quero obter status. Por quê? Porque não é diferente nos dias de hoje. Hoje, com o advento das mídias sociais, existe alpinistas sociais, pessoas que estão em busca de like, de ser notado, de luzes sobre si. E no Evangelho é diferente. No Evangelho existe aqueles que querem servir, mas existe aqueles que querem ser vistos. Já no tempo de Jesus, seus irmãos disseram: vá, faça isso em público, as pessoas vão ver você. Mas Jesus dá uma resposta fantástica: não é chegada a hora, não é o momento. Porque existe um momento que as pessoas vão notar você. Você pode se esconder, você pode se abafar, mas a luz que brilha em você, que vem de Deus, ela vai resplandecer. Em certo momento vão ver que você é diferente. Você vai chegar num lugar que muitas vezes ninguém conhece você. Você não vai precisar se identificar como evangélico, como protestante, como crente, mas as pessoas vão ver em você algo diferente e vão dizer: irmão, irmã, posso ajudar? O que você quer? O Evangelho não cabe dentro de mim e nem dentro de você. Jesus promete isso: olha, vai fluir, vai ser uma fonte, vai jorrar. Jesus está dizendo que não vai ficar oculto, só não é o momento certo. Eles vão perceber, mas não é a hora. Quando ele chega na festa de modo oculto, verso 11, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Quando a gente faz a leitura seguida, a gente não percebe esse intervalo de 1 ano e meio. Então, imagina que Jesus está na Judéia, que tem uma festa, e que alguém que há muitos anos é aleijado é curado. Aquilo cria um burburinho, aquilo cria uma situação, dá uma confusão entre Jesus e o Sinédrio. Jesus vai embora, acaba aquele mover naquele lugar, mas eles ficam se perguntando: quando é que ele volta? Quando é que ele vem? Então havia uma festa. Onde é que ele está? Será que ele veio? Ele vai aparecer. A gente vai vê-lo. Pessoas que conheciam queriam ver de novo, e pessoas que não conheciam ouviram falar e criavam a expectativa de também vê-lo, de também conhecê-lo. Talvez alguém precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma palavra, talvez só por curiosidade. Mas os judeus entre si perguntavam: onde ele está? Verso 12: e havia grande murmuração a seu respeito, e as multidões, uns diziam: ele é bom, outros diziam: não, engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Ele é o cara, ele é do bem. Não, é um charlatão, ele engana. Ele inclusive blasfema, ele diz que é filho de Deus, igual a Deus. Não tem condições, ele é falso. Não, ele é verdadeiro.
E essa murmuração ocorria meio que oculta. Por quê? Porque o Sinédrio vivia tentando capturá-lo. E se de alguma forma via-se grupos que eram a favor dele, que diziam que ele é bom, esse grupo também seria perseguido. Esse grupo também seria achincalhado. O próprio Nicodemos, quando tentou ver Jesus, ele foi escondido. Por que ele foi à noite? Para que ninguém o visse, para que ninguém dissesse: olha, virou a casaca, trocou de partido, tu agora é um deles. Então as pessoas falavam, comentavam, e Jesus era o assunto da festa, mas era um assunto em baixo volume, era um assunto escondido. Diz o texto que corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. A festa durava 7 dias. Era uma situação de comemoração de algo muito bom para Israel. Israel tinha 7 festas principais, e todas elas o povo vinha de todos os lugares para comemorar juntos. Era algo que eles tinham como tradição desde o tempo do Egito, e libertação no deserto e conquista da terra. Então era cultural, eles tinham isso como um compromisso de fato. Tinha deles que não ia nenhuma festa, mas na Páscoa estava lá, que era a festa principal. Então assim, eles tinham essa cultura de ir para a festa, e no meio da festa Jesus sobe e vai ensinar. Terceiro, quarto dia, Jesus aparece. Por que Jesus não apareceu no primeiro dia? Porque a festa tinha um cronograma. Os primeiros dias, dia 1, dia 2, era o dia dos holocaustos. Alguém que vinha viajando de longe, que trazia sua oferta, tinha que matar e oferecer como holocausto por seus pecados, por suas penas, uma ação de graça, seja lá o que fosse. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem lógica Jesus oferecer um cordeiro pelo cordeiro. Então Jesus não subiu no início da festa, ele sobe no meio da festa. Depois dos holocaustos, eles iam para o templo fazer suas ações de graças, orar, ler a palavra. Então Jesus aparece. Jesus começa a ensinar eles a respeito das Escrituras. Verso 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ele estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito do ensino, se ele é de Deus ou se ele fala por si mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Praticamente do verso 16 a 18 é talvez uma das falas que Jesus deu em púlpito, explicando as Escrituras. E ele aqui vai trazer 2 situações principais. A primeira: o meu ensino não é meu. Jesus está dizendo: eu não criei esta doutrina. Mas Jesus não é o Logos, ele não é o Verbo que se fez carne. A palavra não é de fato Jesus. Ou seja, o que está escrito na Bíblia não tem um significado nele. No capítulo 5 ele havia dito: vocês examinam as Escrituras crendo que nela a vida eterna. No entanto, elas testificam de mim. E agora Jesus diz que o ensino não é dele. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. O que eles não compreendiam era que Jesus de fato era Deus. Então Jesus está dizendo: esse ensino não é de Jesus, filho de Maria, filho de José. Esse ensino é de Deus. Mas como vocês não alcançam, então esse ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Esse desdobramento vai ocorrer nos versículos seguintes. Se alguém quiser fazer a vontade dele, o dele aqui está como sujeito oculto. Ele não diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Do mesmo jeito que ele não revela a pessoa de Deus no que enviou, ele não revela agora. Então era um assunto comum entre aqueles que ouviam. O ensino não é meu, mas é daquele que enviou. E se alguém quer fazer a vontade dele, dele quem? Do mesmo que enviou. Conhecerá a respeito do ensino que faço, se é meu ou se é de Deus. Agora ele revela. Os fariseus e os escribas comumente subiam àquele púlpito e pregavam, e abriam a Torá e explicavam.
Então era algo comum, não só para Jesus, para todos aqueles que ali subiam. Mas Jesus está dizendo: vocês estão admirados, estão perplexos com o meu jeito de falar sem ter estudado? Eu não fiz parte da escola de Gamaliel, eu não fiz parte da escola de nenhum rabínico, mas vocês estão admirados. Então entendam, o meu ensino não é meu, mas é daquele em oculto que me enviou. E se você está disposto no seu coração a fazer a vontade dele, ele vai te dar discernimento, e você vai entender se o que eu falo vem dele ou vem de mim mesmo, como se outro qualquer fala de si mesmo. Quando Jesus diz isso, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina dele, do ensino dele, se é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ele diz que, de alguma forma, na compreensão daquelas pessoas, começou a acender uma lâmpada. Espera aí, se eu estou entendendo que esse ensino é de Deus, mesmo ele sendo iletrado, eu estou alinhado com a vontade de Deus, eu estou percebendo aquilo que vem de Deus. Mas eu, de certa forma, estava agora há pouco dizendo: ele é falso, ele engana. Porque eu também estava admirado, tanto que disse que ele era bom, quanto que disse que ele não era bom. Estavam admirados entre si com o ensino dele. E por estarem ambos admirados com o ensino dele, há ali uma divisão de quem discerne quem de fato ele é, ou quem enviou ele, e de quem não discerne, ou de quem propaga o engano. Se esse ensino é de meu pai, ou de Deus, e se você está alinhado com a vontade de Deus, você vai perceber. Então ele não precisa apontar e não precisa acusar, mas as pessoas, como hoje a gente vai ter ceia, examinando a si mesmas, já percebiam de que lado estavam. Então agora que ele vem com a deixa da admiração do povo e lança-lhes em rosto aquilo pelo qual eles estavam perseguindo Jesus. Ao invés de ele se ocultar, de ele se omitir, de ele sair de cena, ele agora entra em cena, confrontando aquela situação. Verso 18 que eu havia lido diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem me enviou, esse é verdadeiro, e ele não tem justiça. Aí o verso 19: não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Ele cria primeiro uma divisão entre eles mesmos, e agora ele entra como a espada de dois gumes, que vai até a divisão, e ele entra com tudo. Moisés deu a lei, vocês não cumprem a lei, e ainda querem matar-me? A resposta deles: tens demônio. Será que nessa resposta, aqueles que disseram ele é bom, estavam falando? Não, porque a acusação não foi para aqueles que o chamavam já de bom, mesmo que em segredo, mesmo que em oculto, mesmo que em silêncio. Ele parece o Cristo, ele parece bom. E Jesus vem e ataca. Moisés deu a lei e vocês não guardam a lei. A retaliação: ele tem demônio, está endemoniado. Quem é que procura matar-te? Eles negam a sua intenção. Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vós admirais. De qual o feito que Jesus tem falado? Da cura do paralítico no tanque, lá no capítulo 5. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julguei segundo a aparência, segundo o que vocês acreditam estar enxergando.
Alguns comentaristas vão dizer que as pessoas julgavam pela impressão que via. Isso é comum. A Bíblia vai estar repleta disso. Samuel, profeta lá atrás, quando designado aí a casa de Jessé e ungiu um novo rei, porque Deus havia rejeitado Saul, admirou-se com os filhos de Jessé de porte, de postura, de vista, e começou a querer ungir aqueles moços. A voz de Deus brada a Samuel dizendo: não escolhi a estes. Passado todos os moços, Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? E Jessé, meio que esquecido, diz: não, ainda tem um, mas está tão franzinho, é tão magrinho, é tão pequeno, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Manda buscar. A gente só senta para a refeição depois que ele chegar. Quando Davi chega, talvez molhado, talvez sujo, Deus brada no coração dele: é esse, sem porte, sem aparência, pequeno. E a resposta de Deus para Samuel é: Deus não vê como vê o homem. Deus sonda o coração, a intenção, aquilo que você está inclinado. Jesus está dizendo: não julgue segundo a aparência, julgue segundo a reta justiça. Quando os homens da lei, os doutores da lei, faziam a circuncisão no sábado, eles estavam violando o sábado, eles estavam quebrando o mandamento do sábado. Mas espera aí, aqui há um conflito de interesses. Abraão recebe de Deus esse modo de aliança para circuncidar todo homem. Moisés valida, legaliza, institui como lei a circuncisão. Moisés vai dizer: olha, ao 8º dia de nascido, o homem macho será trazido e será circuncidado, porque este é o desejo do Senhor. Mas aí nascia um menino na segunda-feira. Segunda, não contava, e terça, quarta, quinta. Na outra semana, na terça-feira, fazia 8 dias, o menino era circuncidado, não tinha problema. Nascia um menino na terça, na quarta da outra semana, não tinha problema. Mas e quando o menino nascia na sexta? Quando o menino nascia na sexta, contando 8 dias, cairia no sábado. E agora? O que é que a gente faz? Imagina numa situação comum da nossa casa. Eu vou explorar o meu casal pastoral. Daniele diz a Daniel: olha, você hoje de tarde vai fazer algum serviço, vai comprar o pão. Aí o pastor Rosivaldo chega, conversa com o Daniel e diz assim: Daniel, hoje de tarde a gente vai estudar a Bíblia e você não vai para canto nenhum, ou você está de castigo por algum feito que desagradou seus pais. E agora? Mamãe disse que eu tinha que comprar o pão, papai disse que eu não posso sair. Vou colocar papai contra a mamãe? Vou invocar o que aqui agora? Quem é que tem mais autoridade? Quem manda em quem? O que é que eu faço? Moisés mandou circuncidar. O 8º dia caiu no sábado. O sábado a gente não pode violar. O que é que a gente faz? Então, para não quebrar a lei que veio primeiro, há essa questão da hierarquia. Lembra lá da passagem de Esther, onde o rei pegou seu anel e colocou no edito dizendo que aconteceria um massacre contra os judeus. Depois de todo o desenrolar da história, diz assim: fiz besteira. Toma um anel de Mardoqueu e diz assim: cria um edito agora que os judeus podem se defender. Ele não pôde voltar atrás da palavra que ele deu, mas tinha que criar algo para defender o povo. Circuncida, é sábado. O que é que eu faço? Então vocês quebram o mandamento de Deus para não violar a lei, a tradição, aquilo que vocês acham. No entanto, eu fiz um bem a um homem, e em vez de vocês glorificarem a Deus pela magnitude da cura, vocês ficam intrigados e aborrecidos e ressentidos, porque o homem que não podia andar a 38 se levantou e carregou um leito, uma esteira, uma rede enrolada. Onde é que está o coração de vocês?
a vontade de vocês está de fato em agradar aquele que me enviou? Vocês estão discernindo de fato a doutrina que ele me deu? Qual o privilégio de servir a Deus? Matar ou vivificar? Condenar ou dar esperança da vida? Qual o propósito de servirmos a Deus? Então Jesus confronta naquela situação todo o sinédrio, acusa eles de querer matá-lo, e não o bastante, dizendo que nenhum deles guarda a lei, Jesus ainda aponta o dedo na ferida deles. Isso aqui é o começo. Muitas outras coisas vocês fazem, mas isso aqui é algo comum, que vocês fazem sem nenhum tipo de culpa. Vocês também não guardam, vocês também não observam. Verso 25. Dizia alguns de Jerusalém: não é este aquele que procuram matar? Veja, a conversa era comum lá na Judéia. O assunto de matar Jesus. Eles chegam, vê Jesus discutindo com o sinédrio, com a autoridade falando. Eles dizem: não é esse aí que está falando, aquele lá que eles queriam matar. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é? De fato, ele é o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheces, mas também sabes de onde sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço porque venho dele, e fui por ele enviado. Jesus fecha seu discurso dizendo que eles conhecem a lei, não guardam a lei, e por fim, que não conhecem o Deus que eles dizem servir. Vocês não servem a Deus, primeiramente porque vocês nem sabem quem é Deus. Verso 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo. Como é que você crê e você afirma quando vier o Cristo? É interessante que muita gente hoje dentro da igreja, serve a um Jesus nominal, mas não tem convivência, não tem de alguma forma confiança no Jesus que serve. Se eu chamar qualquer um de vocês, e perguntar a trajetória de vocês com Cristo, quando você se converteu, como você caminhou com Cristo, vocês terão ao menos um testemunho para dizer: ele foi na minha vida nessa causa. Pelo menos um. Muitos terão vários. Mas ao enfrentar uma dificuldade, uma calamidade, uma ocasião contrária, muitas vezes a dúvida surge em nosso coração: Jesus me abandonou? Jesus não está vendo? Jesus não sabe o que está acontecendo? Cadê Jesus agora? Não é diferente com os homens que estão na Bíblia. Há algumas aulas atrás, João Batista foi mencionado aqui como alguém que teve incredulidade. Olha, não é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Olha, não é ele que vem depois de mim, que é antes de mim, que eu não sou digno sequer de desatar as sandálias? Olha, não é esse que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo? Olha, não é... Vem cá. Vai lá, depois de João encarcerado, e pergunta se ele é o Cristo que havia de vir, ou se a gente espera outro. Será que tudo que a gente fez foi em vão? João viu os céus abertos, João viu o Espírito Santo vir sobre Jesus, João teve confirmações de que ele era o Cristo, mas em momento da aflição, João titubeou. João teve dúvidas. Olha, ele é o Cristo, mas quando vier o Cristo, nós precisamos ter essa convicção que ele é real, que ele é verdadeiro, que se você está aqui hoje,
Foi Ele que te escolheu. Ele te separou, te lavou, te justificou. E está no processo de santificação para que você, a cada dia, se torne mais parecido com Ele. Não permita que as circunstâncias moldem você. O líquido, a água, ele é moldável de acordo com a vasilha. Você pega um litro d'água e coloca numa garrafa, ela vai ficar do formato da garrafa. Você despeja essa água no prato, ela vai ficar do formato do prato. Nós estamos sob uma rocha. Será que alguém consegue moldar a rocha e fazer da rocha o que quer? A rocha tem forma própria. Jesus dá a gente a certeza de que Ele tem uma forma própria, independente das circunstâncias. A gente canta, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então, em meio às circunstâncias, não duvide. Eles creram, mas não creram como devia. Não creram como de fato precisavam crer. Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem, já não era mais o Cristo, tem feito. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um tempo, pouco tempo, estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. São palavras que precisa entrar em confronto com a minha realidade. Quem sou eu em Cristo Jesus? Ainda por um pouco de tempo vocês vão estar comigo, mas eu vou embora, vocês vão me procurar e vocês não vão me achar. Espera aí, irmãos, isso não foi naquela época? Foi, mas isso foi profetizado ainda antes por Isaías no capítulo 55, quando ele diz assim: olha, buscai enquanto se pode achar. Jesus ainda não estava na época de Isaías, Jesus ainda não era fisicamente palpável, mas Isaías está dizendo: isso vai acontecer, Ele vai estar no meio de vocês. Jesus agora estava no meio deles. Jesus está dizendo: vocês vão me buscar e vocês não vão me achar. Isso ainda não é o bastante. A declaração que vem depois ainda é pior: o lugar que eu vou, vocês não vão poder ir. Lá no capítulo 12, a gente vai dizer Jesus dizendo a gente, foi aos discípulos, mas serve para mim: não se perturbe o seu coração. Você acredita em Deus, mas acredite também em mim. Na casa do meu pai tem muito lugar, e se não fosse assim, para que eu ia dizer isso a vocês? Contudo, vou para lá vos preparar lugar, e quando estiver tudo pronto, voltarei e vos buscarei para mim mesmo. Jesus termina de fazer essa declaração, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E Filipe, que andava com Ele, que viu os sinais, que via os prodígios, pergunta: mostra-nos ao menos o Pai. E a resposta de Jesus para Filipe: há tanto tempo estou convosco, e tu me pedes que mostre o Pai? As experiências que você tem com Deus, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está conosco hoje. Jesus foi para o Pai. E a gente entoa em músicas, a gente fala em declarações, Jesus está no meio de nós. Como a teofania, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todo canto. Mas quem está conosco de fato é o Espírito Santo, que também é Deus. Jesus declarou que a gente não ficaria órfão, que a gente não estaria só. O Espírito Santo está em você. A gente viu semana passada que você só creu, porque primeiramente Ele clareou sua mente, Ele abriu seus olhos, Ele convenceu você de que você precisa de um Salvador. Quando declaramos que precisamos de Jesus, nos vem o confronto do juízo. Eu preciso de salvação, e vai vir um juízo, vai vir um julgamento, e eu estou perdido. Então, Jesus é a própria justiça em mim. A justificação pelos meus pecados não é feita pelas minhas obras, mas pela obra perfeita que Ele fez. Jesus me convence, Jesus me justifica, e Jesus dá a mim a certeza de que onde Ele estiver, eu vou estar também. Quando os homens escutam isso aí, os homens ficam mais perdidos ainda. Para onde é que Ele vai, que a gente não vai poder achá-lo?
Será que ele vai para os dispersos da Grécia? Será que ele vai andar por aí, como João Batista andava, de repente, como um indigente, sem saber para onde vai? Como é que a gente não vai achar? E que lugar há que a gente não pode ir, que a gente não pode entrar? Que lugar é esse? O verso 36, ele novamente afirma. Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede. É interessante que Jesus não está dizendo aqui, se você é fariseu, se você é saduceu, se você entende a Escritura, se você não entende a Escritura, se você conhece ou não conhece a Bíblia. Não, é uma pergunta simples: se você tem sede, vem a mim. A mulher samaritana lá no poço de Jacó, no capítulo 4, a gente já viu isso aqui. Mestre, dá-me dessa água para que eu não precise voltar aqui. Jesus também ofereceu essa água a ela, mas ela imaginou como água natural, como água física, que ela beberia e não teria mais sede, ou seja, ela ia virar uma esponja que ia ficar encharcada. Essa realidade também não havia sido percebida por esse povo. Quem tem sede, venha. Hoje, isso ainda reverbera em nosso coração desse mesmo jeito. Se você tem sede e fome de Jesus, ele é o pão, a gente viu na semana passada, e ele é a fonte de águas que nunca se acabam, a gente está vendo essa semana. Embora ele tenha dito lá no poço de Jacó, ele aqui afirma mais expressamente, publicamente, em meio a uma festa: quem tem sede, venha. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Você consegue captar esse primeiro pedaço desse versículo? Ele está declarando a um povo que não teve o seu privilégio, que quem tivesse sede fosse a ele, porque ele faria daquela pessoa uma fonte que jorraria para a vida eterna. No entanto, tudo aquilo que ele estava falando lá atrás, ele falava a respeito dos últimos dias, quando o Espírito Santo que ele prometeu viria e que habitaria dentro de nós. Você já se deu conta que você tem essa fonte de água viva dentro de você? Você já se deu conta de que talvez a única coisa que você precisa fazer é acionar a torneira e abrir para que de fato ela comece a jorrar? Se você creu, se você veio atrás, se você no mover do Espírito aceitou estar na escola dominical, estar numa igreja cultuando, adorando, louvando e bendizendo o nome desse Deus, você está entre essas pessoas que tiveram sede e que, como água da vida, ele saciou e fez de você uma fonte. Ninguém consegue construir algo em cima de uma fonte de águas. Você começa a botar o tijolo e o cimento, a água vai minando e vai tirando o cimento e vai tirando a areia e o tijolo vai ficar solto. Não tente oprimir a obra que Deus quer fazer em você. Você é um canal que Deus quer usar nessa terra. Você é alguém que Deus escolheu e separou para uma obra muito grande. Em você tem uma fonte que jorra água da vida. Se existem pessoas sedentas ao teu redor, próximas de você, você é o canal que elas precisam para dessedentar. Verso 39: disse ele isto a respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia?
Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, e alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vocês foram enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Algum homem da lei creu em Jesus? Aí dá vontade de dizer, como se ele pudesse ouvir: sabe de nada, inocente. Já tinha fariseu crendo, já tinha saduceu crendo, já tinha doutores da lei se convertendo àquele poder que emanava de Jesus Cristo. O texto vai dizer: quando esta plebe que não sabe a lei, ela é maldita. Nicodemos, que era um fariseu, que era um doutor da lei, que fazia parte do sinédrio, aquele que foi lá ver Jesus de noite escondido, disse a eles: acaso a nossa lei, versículo 51, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examinas e verás que da Galileia não se levanta profeta. A gente sabe, é uma vantagem nossa, que Jesus nasceu em Belém, mas eles continuavam julgando por aquilo que eles acreditavam, por aquilo que eles viam. Eles julgavam aquilo que estava diante deles. Jesus mora na Galileia, Jesus é de Nazaré, então Jesus é um nazareno, é um galileu. Jesus havia nascido em Belém. Eles não conseguiam discernir o Espírito que estava sobre Jesus. Eles não conseguiram discernir o chamado de Jesus como Cristo. Que em nós haja diferença, que em nós haja essa convicção dos fatos que a Bíblia relata. O versículo final vai dizer que cada um foi para a sua casa, e esse versículo eu não vou ler, porque a gente tem um culto daqui a pouco. Se você vai ficar para o culto, não vá para casa, mas está aberto. Hoje eu deixei um tempinho maior para vocês, a oportunidade para quem quiser perguntar. Do capítulo 7 para trás, você fica à vontade. Do 8 em diante não, porque é spoiler e ainda outro professor vai aplicar a aula. Mas do 7, ou do 7 para trás, você está com a oportunidade neste momento. Lu, pega o microfone aqui, por favor. Luciano, pega o microfone aqui. Falar, Mônica. Alguém quer falar? Alguém tem pergunta a fazer? Josafá. E o Kíria? A paz do Senhor a todos. Eu estou com uma dúvida, Sóstenes, com relação ao Espírito Santo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, foi glorificado, ele deixou o Espírito Santo dele conosco, E então, assim, todas as pessoas, todos os seres viventes na Terra habitam o Espírito Santo? Não. A partir do momento que a gente se converte, que quando você diz que o Espírito Santo nos traz a convicção, que Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e a gente se rende, diante de todas as pessoas, foi a ação do Espírito Santo. Então ele já habitava em nós e nos convenceu de que Deus é o nosso Salvador. Vamos lá, vamos pontuar devagar, porque a pergunta ela é múltipla, mesmo não parecendo. O Espírito Santo, ele atuou na nossa conversão. Ponto positivo. Como? Eu falei com você outros dias, em outras ocasiões, e você dizia: não, eu tenho a convicção da minha fé, eu não quero ser evangélica. Você dizia como mal? Não, você dizia porque você acreditava no que você dizia: eu não quero. Mas você deu espaço para frequentar uma igreja diferente da que você servia.
Aos poucos, através da palavra, através dos cultos, através da sua busca, você deu um espaço para que o Espírito Santo de algum modo movesse dentro do seu ser uma convicção que você não tinha. Quando você diz eu não quero, você não diz eu não quero simplesmente como palavra solta, você diz eu não quero porque você tem convicção da sua certeza que não quer. Mas aí do mesmo modo que Jesus disse eu não vou para a festa e depois foi, você mudou de ideia? Porque lá na frente, em outro dia, em outra ocasião, você disse o contrário, você disse agora eu quero. Você só pode dizer que queria, porque de algum modo o Espírito Santo convenceu você de que você estava perdida. E uma vez que você está perdido, como ser humano, você precisa de um Salvador. Então, isso foi a ação do Espírito Santo. Aí vem a segunda parte da mesma pergunta. O Espírito Santo está em todos os seres humanos da terra? Não. O Espírito Santo, ele visita todos os seres humanos da terra. Mas com educação ele permite que o ser humano diga não, que eu não quero, que eu não preciso, que eu sou bom. Jesus declara, olha, um médico não vai para os bons, ele vai para os doentes. Enquanto eu me declaro são, eu não preciso de médico. Quando eu me reconheço enfermo, eu preciso do médico. É aquele fator que a gente usa como negação. Não, eu sou bom, eu sou já perfeito, eu não preciso. Então, outra pergunta que tem a ver com essa, embora não tenha sido feita por você. Eu recebi o Espírito Santo quando eu criei. Então, eu já tenho o Espírito Santo de modo pleno. Não. À medida de que eu vou me dispondo, à medida de que eu vou me oferecendo a Deus, Deus vai me enchendo e me capacitando. Irmãos, eu já estou cheio a um ponto de transbordar. A unção que eu recebi hoje vale para amanhã? Não. Amanhã eu tenho que novamente me dispor, me dedicar e me oferecer a Deus por inteiro. Do mesmo modo do maná lá no deserto, que servia para um dia, toda a unção recebida hoje, ela dura hoje. Amanhã, quando eu acordo, eu preciso novamente buscar, me entregar, me dedicar para que Ele encha. Certa vez no seminário perguntaram ao professor: professor, o que eu faço para estar cheio do Espírito Santo? E os 3 alunos receberam cada um uma peneira. Eu escutei essa história, não sei de quem, não sei aonde, mas eu achei tão bonita que sempre eu repito. Cada um recebeu uma peneira e diante deles tinha um balde, um tonel com água. E disseram: a água é o Espírito Santo, a peneira é você. Enche essa peneira de água. Quando você conseguir deixar essa peneira cheia, é a resposta que você precisa para viver cheio do Espírito Santo. E eles colocavam a peneira dentro d'água e tiravam, e colocavam e tiravam, e a água escorria. Dado um tempo, o professor volta e pergunta: alguém conseguiu? 2 já tinham desistido e um continuava mergulhando a peneira. Não, a gente não consegue, professor. Tem algum bizu isso aqui. Ensina como é que eu vivo cheio do Espírito Santo. Coloca a peneira dentro d'água. Colocou. Ela está cheia? Tá. Fica mergulhado em Deus, crente, que tu vai viver cheio do Espírito Santo sempre. Quando tu sair de perto de Deus e começar a andar por si mesmo, a peneira esvazia. Mas enquanto tu permanecer dentro de Deus, mergulhado em Deus, submerso na palavra, na oração, no jejum, na dedicação, tu vai estar cheio, transbordante. Se tu colocar a peneira no fundo do balde, vê a quantidade de Espírito Santo que tem acima dela. Mas toda vez que tu passar do nível da água para cima, vai ter ali 1 segundo de água, mas a água vai escorrer. É mais ou menos isso. Mais alguém? A irmã Jane. Pensei que a irmã Jane não ia perguntar hoje. Quer responder, Dani? Olha, eu queria saber uma dúvida aqui. Você quer saber a dúvida ou você quer saber a resposta? A resposta da dúvida. Então pergunta. Ajude, né? Certo. Então, eu quero saber o azeite. Porque a gente precisa do azeite. O que quer dizer o símbolo do azeite? Bom, a gente precisa do azeite, eu vou explicar. Eu não preciso, eu não gosto de azeite.
eu tenho aversão a azeite. Mas simbolicamente o azeite, que é um óleo, simbolicamente esse azeite, lá no Antigo Testamento ainda, era algo como excelente, como sublime. E foi uma das figuras que a Bíblia trouxe do próprio Espírito Santo. Então, alguém é consagrado ao diaconato, ao evangelista, a pastor. Aqui não tem, eu pensava que era. O óleo da unção, o óleo do azeite. É? Aqui é. Então é colocado sobre a cabeça, é feita uma oração de consagração. Aqui é só azeite. Aqui não tem poder mágico, aqui não tem nenhum tipo de sobrenatural. Mas a nossa fé faz desse algo natural, algo sobrenatural quando a gente acredita. Então, o azeite, ele é, de alguma forma, uma unção que é colocada sobre os enfermos, que é colocada sobre uma consagração, e ele não tem poder mágico. O pastor, ou quem vai consagrar, não tem poder mágico, mas o poder de Deus, que é sobrenatural, opera através da nossa fé. Então, quando a gente põe a mão acreditando, e quando alguém recebe acreditando, aquilo se torna real, se torna realidade. Mais alguém? Minha evangelista, pode falar. Meu assunto é sobre o Espírito Santo. Amém. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, foi que ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Quer dizer, é uma pequena dúvida, que antes de Jesus ascender aos céus, o Espírito Santo não habitava em nós? Em nós não, antes de Jesus subir ao céu eu nem estava aqui. Eu era um projeto. Mas no povo daquela época, quando tinha um propósito, Deus agia de modo seletivo. Então os profetas, eles tinham a inspiração do Espírito Santo, eles tinham a presença do Espírito Santo para um propósito X. Diferente de hoje, que Deus derramou. Lembra do símbolo da água, de você botar a peneira? O Espírito Santo foi derramado de modo homogêneo. Joel profetizou e outros profetas também, que o deserto teria um manancial, que essa água do Espírito Santo, que Ezequiel vai dizer que escorre do trono de Deus, povoaria o mundo, ou seja, reflorestaria, daria vida. Então hoje o Espírito Santo atua de modo diferente do passado. E uma curiosidade para que vocês pensem e estudem: o Espírito Santo, ele é Deus, amém? O Espírito Santo, sendo Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Sendo onipresente, ele está aqui e está em qualquer lugar que lhe aprouver. Mas Jesus, ele traz uma cláusula de ensino. Jesus vai dizer, Dani até pregou nisso acho que há 2 semanas atrás: se eu não for, ele não vem. Jesus, é preciso que o Senhor vá para o Espírito Santo vir? Jesus disse que sim. Quando eu for, vos enviarei outro igual, ou seja, o Espírito Santo, e vocês não estarão só. Hoje o Espírito Santo está aqui. Jesus falou que vai voltar? Sim ou não? Se Jesus estava aqui e precisou ir para o Espírito Santo vir, para que Jesus venha, a regra é igual, se aplica. O Espírito Santo vai. Então esse texto que a gente leu no capítulo 7 vale para a gente também. Buscar enquanto se pode achar. Busque, ele está próximo de você. Mergulha no balde, coloca a tua peneira dentro do balde. Ainda é tempo. O Espírito Santo vai. Eu acredito que a gente vai com ele. Mas enquanto ele está aqui, você tem na tua disponibilidade os favores, que a gente chama graça, fornecidos pelo Espírito Santo. Amém? Luciano, faz a oração para a gente encerrar. Graças e paz, amados. Fica aí de pé, por gentileza. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de aprender mais e mais da tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, Pai, continua abençoando o teu servo, o
diácono Sócio, meu Pai, dando sabedoria e discernimento, ó Pai, para que ele possa, Deus, cada vez mais nos trazer ensino de Ti. Continua abençoando Tua amada igreja, ó Deus. Continua conosco neste culto, Senhor Deus, que já vai iniciar. Continua abençoando Tua amada igreja. Continua abençoando cada família aqui, Senhor Deus, representada. Nós te agradecemos